dia a todos, sejam bem-vindos. 7h45 da manhã, quarta-feira, dia 20 de maio de 2026, começando o nosso Café Resultados da KT Soluções, episódio 13. Já estamos no 13º episódio. Aqui em Porto Alegre está um frio, 7 graus agora, nesse momento, assim, bastante frio aqui. Mas nada que nos impeça de falar do assunto do momento, né? Seleção brasileira, Copa do Mundo, Neymar, e o que isso tem a ver com o mundo dos negócios, o mundo da gestão, liderança, empreendedorismo, o que tudo isso tem a ver com o mundo da gestão. E esse é o nosso tema de hoje do Café com Resultados. Lembrando que o Café com Resultados é o nosso podcast aqui, né, uma vez por semana. Eu e a Camila, hoje estou só eu, porque a Camila tem um compromisso hoje às 7h45, das 7 às 8, mas às 8 horas ela vem dar um pulinho aqui. A gente se reúne para falar de negócios, gestão, empreendedorismo, do mundo do empreender em casal, que é outro desafio bastante importante que nós temos, né, sobre conexões do mundo comum, mundo às vezes parece um mundo supérfluo com o mundo da gestão, da liderança, né, da educação empreendedora. Então essa é a ideia do nosso Café com Resultados, onde a gente toma um café com você para tratar de assuntos e falar de assuntos relacionados a esses temas. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Você pode consumir ele a qualquer momento nas plataformas do Spotify, do YouTube ou aqui mesmo nos Reels, né, da KT Soluções, ou meu, sou Rafael Trindade, ou sou Camila K também no Instagram, tá bom? E também, aproveitando, esse assunto vai estar também num artigo no nosso LinkedIn. Hoje, para quem não assina a nossa newsletter, lá vai ter também o artigo com um pouquinho mais de conteúdo sobre o que nós vamos falar hoje. E o nosso tema de hoje é o tema da semana, é o que mais se fala, é o hype do momento, né? Como se diz, que é o dilema de Neymar Júnior. O que a convocação do Camisa 10 revela sobre gestão. Então, para quem não é muito do mundo do futebol, né? Mas não importa, todo mundo está vendo essas notícias, é difícil não estar acompanhando. O que mais se falava na pré-convocação era se Neymar iria ou não participar da Copa, né? Era uma das coisas que mais se discutia nas mesas de bar, de quem gosta de futebol, até quem não gosta já estava palpitando. Acho que tinha até casa de aposta fazendo isso, né? E fazer um link disso com a gestão, sobre os nossos negócios e o que isso tem a ver. Uma das coisas que é importante a gente trazer, e o primeiro ponto, é que decisões estratégicas precisam ser tomadas, né? Esse é um ponto importante, esse é o primeiro ponto que temos a ligação dessa convocação com o mundo dos negócios, né? O dono do negócio ou o gestor, né, que você contratou, ele é pago também, se ele é gestor, para tomar decisões. Então, uma das coisas que a gente vai começar falando é sobre isso. A comissão técnica da seleção brasileira, capitaneada pelo gestor máximo, que é o técnico da seleção, que é quem decide quem vai ser convocado, claro, ouvindo todos os seus staffs, ouvindo, né, todas as pessoas que ele precisa ouvir de fato, tem que tomar uma decisão, e essa decisão tem que basear numa estratégia e que como isso vai ter ganhos e perdas, tá? Então, assim, é fato, tá? Toda estratégia ela tem dois lados sempre, ou às vezes muito mais, né? Mas vamos pensar dois lados para ficar mais no básico, que é o que eu ganho convocando o Neymar ou tomando a decisão A, o que eu perco não convocando o Neymar, tomando a decisão B, ou a C, a D, a E. Isso vai depender do teu cenário, né? Que tu vai desenhar aí para tomar uma boa decisão. Então, o primeiro ponto é esse. Temos que tomar decisão, e decisões são importantes. E para te tomar boas decisões, alguns fatores são importantes. Um deles é fatos e dados, né? A gente tem que ter, a gente não pode tomar decisões somente baseado em achismos, né? E eu tenho certeza que eu duvido que a comissão
do Ancelotti não tenha tomado essa decisão também baseada em fatos e dados coletados dos treinos do Santos que o Neymar faz, dos jogos que ele fez, apesar de a gente estar vendo que não está no melhor desempenho de todos, ele consultou muito a opinião, que também são fatos e dados dos companheiros, das pessoas que ele sabia que já ia convocar, que são parte já faziam parte do seu legado, das pessoas que ele confia para estar na Copa do Mundo. Com todos esses dados reunidos, ele pôde tomar suas decisões, né? E quem gosta ou não, não importa se tu gosta ou não do Neymar, se tu acha que ele deveria ser convocado ou não, isso é uma decisão estratégica, né? Que tem ganhos e perdas, né? O que ele pode ter de perdas? Pode ser essa questão de que daqui a pouco o Neymar não vai ter o melhor desempenho, ele não está no auge físico, daqui a pouco nem no auge técnico dele. Ele pode ser também um ponto de ser uma grande estrela mundial e estar no banco e ele ser questionado o tempo todo por que o Neymar não entrou no jogo se ele não entrar, ou por que ele entrou no segundo tempo, ou por que ele não é titular. E isso ele ponderou com certeza na sua estratégia, sabendo que o Neymar estando presente naquele grupo, ele torna as atenções bem diferenciadas, né? E isso acontece nas nossas empresas. A gente tem um colaborador que é muito bom numa área, por exemplo, numa indústria, daqui a pouco é o teu desenhista de projetos, o teu criador de produtos, ou o teu gestor, o maestro da produção que faz tudo acontecer da melhor forma possível. É o cara, ele é a estrela, ele é um Neymar, ele é o teu camisa 10, né? E você tem que, apesar de alguns pontos às vezes não serem positivos, ele é o teu 10 e tu precisa dele, né? E eu acho que ele levou nessa condição de que o grupo precisa do Neymar, muito mais que o Ancelotti. O Ancelotti, acho que por ele de verdade, eu acho que de repente ele nem levaria, mas ele ouviu quanto o grupo queria, daqueles jogadores queriam o Neymar naquele grupo, e isso é levar em consideração as opiniões da equipe. E isso faz com que a gente tenha um agregador, que é uma coisa que a gente pode levar, né, como lição também dessa convocação, que às vezes é necessário a gente ter uma união do grupo, e esse nome unir o grupo, a maioria, ou pelo menos todos os grandes pilares dessa seleção queriam estar com o Neymar, né, nesse grupo, mesmo que ele não jogasse, mas que ele fizesse parte do grupo que está indo disputar a Copa do Mundo. Se ele jogar e jogar bem, melhor ainda, né? Mas eu acho que a ideia ali principal eu preciso de um cara experiente, uma referência mundial, uma pessoa muito respeitada no mundo do futebol, mesmo alguns não gostando pelas suas opiniões aqui ou ali, ou pelo seu estilo de vida. Isso não importa, isso não tem nada a ver com a estratégia do campo, da estratégia do jogo, da estratégia do futebol, né? E que é a mesma coisa na estratégia das empresas, né? Então, eu ter um camisa 10, uma estrela, às vezes é importante. O que a gente tem que saber é lidar com essa estrela, lidar com os egos que vão aparecer, os ciúmes que podem ter, que no caso, pelo que se vê na maioria dos jogadores, querem ele lá, então não tem essa visão, né? Mas a estratégia eu tenho o Neymar no meu grupo e isso chama atenção. Isso tanto chama a atenção dos adversários, mesmo ele não estando na sua melhor fase, é o Neymar. É a mesma coisa que tu ter o Messi ou o Cristiano Ronaldo, não estão no seu auge físico, mas continuam sendo grandes referências que vão dar medo no adversário. E a mesma coisa de a gente ter esse camisa 10. Esse camisa 10 dentro da organização não precisa ser só uma pessoa. Pode ser um processo, pode ser um fornecedor, pode ser um produto, e essa analogia é igual, né, no mundo da gestão. Então a gente tem que entender essas correlações e tomar essas decisões, e às vezes é necessário, né, eu assumir alguns problemas que aquele camisa 10 pode gerar por ser o camisa 10, mas quais são os benefícios que ele entrega naquele ponto. Então é essa ponderação que é importante. Claro, eu não vou botar uma pessoa que vai fazer eu perder a minha equipe, né, se ela é uma pessoa que não agrega valor na questão do grupo, né, que não é o caso. O Neymar agrega valor na questão do grupo porque as pessoas querem que ele esteja lá, os colegas dele querem que ele esteja lá, mas é uma coisa que quando tu estiver dentro da tua organização tu vai ter que
analisar se aquela pessoa lá é maravilhosa, ele é o melhor do mundo, porém se ele desagrega, se ele não está adequado aos teus valores institucionais, valores da tua empresa, do teu negócio, não é o lugar daquele camisa 10. Acha outro camisa 10, porque não necessariamente precisa ter o melhor do mundo para ter a melhor empresa do mundo, ou o melhor negócio do mundo, ou o melhor produto do mundo, né? Pode ter pessoas tão competentes quanto, mas que estão alinhados aos teus valores, que vai te gerar uma jornada muito melhor do que às vezes ter uma pessoa com problemas, que no caso aqui não é, né? Então é isso que a gente viu, né? A ideia é essa risco da pessoa-chave, né? O Kahneman Risk, e as capacidades dinâmicas, né? Que acontecem, né? Tem essa teoria das capacidades dinâmicas que foi formulada pelo economista David Thiel. Ele fala das vantagens competitivas e sustentáveis de uma organização não resiste em ativos estáticos, né, ou em talentos isolados, mas sim na habilidade coletiva de perceber, aprender e transformar processos diante de um mercado em rápida mutação. Então é importante a gente ter essa questão de ter, às vezes, ter um ativo valioso, porém um talento isolado não serve de nada, né? Mas ele composto num grupo de pessoas que vão potencializar, e aí é que está o ponto, né? Que eu imagino que na cabeça da comissão técnica da seleção, ele imagina que mesmo não jogando, o Neymar ele vai agregar no ambiente, ele vai gerar um ambiente mais competitivo também, ele é muito bem visto, ele tem uma liderança positiva, ele é uma referência mundial, né? Ele é questionado aqui no Brasil, aqui tem gente que me odeia, mas no mundo, no resto do mundo, onde tu for, 90% das pessoas que gostam de futebol gostam do Neymar. É só aqui por questões dessa bobagem que nós vivemos dentro do país, né? De extremos, né? Ou tu é isso, ou tu é aquilo, né? Bipartidização, aquela coisa toda, a polarização das coisas é que faz com que o Neymar seja uma pessoa questionável, né? Mas como futebol, se tu for perceber mais por essência, independente das opiniões, do que for, no resto do mundo ele é inquestionável. Todo mundo conhece e sabe as capacidades da estrela que nós temos, né? Então essa habilidade, né, de a gente administrar os riscos, eles fizeram muito bem, e a mesma coisa a gente vai passar isso dentro das empresas, e ele tomou uma decisão, boa ou ruim, e vai arcar com as consequências, e nós também temos que seguir no mesmo caminho. Uma outra coisa que tem também é a visão baseada em recursos, né? Então, que é uma proposta para um outro estudioso chamado Jay Barney. Ele estabelece que para um recurso interno gerar vantagem competitiva sustentável, ele deve cumprir 4 requisitos fundamentais. Ele tem que ser valioso, ele tem que ser raro, ele tem que ser inimitável e crucial à organização. Então, se tu leva em consideração esses pontos, com certeza você pode tomar uma boa decisão. Lembra que eu falei lá no início? A gente tem que tomar decisão com base em fatos e dados, em coisas, não só em achismos ou em intuição. Intuição também é importante, mas é importante ter. Então, se o meu ativo é valioso, ele é raro, ele é inimitável, não consigo, né, fazer igual, né, e ele é crucial, né, à organização, então ele gera uma vantagem competitiva e eu preciso desse ativo, né? Então a gente tem que explorar esse framework, né? Dá para isso. Então o talento técnico, né, de um profissional de classe mundial, né, cumpre com folga esses critérios. E é o que cumpre o caso do nosso camisa 10 da seleção. Eu espero que seja o camisa 10, acho que é difícil não ser, né? Que é o Neymar Júnior. Ele é raro, ele é valioso, né? Ele é inimitável, né? Não tem ninguém que faça o que ele faz, né? E ele é crucial para a organização. Então não tem como tomar uma decisão diferente, então dá para entender o porquê que ele chegou, né? Então nós somos empreendedores, somos pagos para tomar decisões, resolver problemas, achar soluções. E tá tudo bem. Se ele não tivesse convocado, também estaria bem, porque ele com certeza teria baseado a sua decisão em fatos e dados, em ganhos maiores, menores. Então tá tudo como se diz mapeado. Ele não tomou uma decisão só porque tinha pressão popular ou não.
né? Então isso é importante de a gente reforçar. Um cafezinho, né? Afinal, esse aqui é o café com resultados da KT Soluções, então temos que tomar um café, né? Bom, outra coisa que é importante é a métrica da vaidade e a saúde operacional, né? Outro ponto importante. Um dos erros recorrentes na estruturação de novos projetos ou na aquisição de um novo talento é a sobrevalorização das métricas da vaidade, né? O que é isso, né? Eu tenho um ganho imediato, né, de visibilidade às vezes, do mercado quando eu trago uma pessoa de referência, né? Agora, a partir de hoje, o novo sócio da KT Soluções é o Flávio Augusto, somos sócios, ele é um dos donos da KT Soluções. Eu trago um valor agregado muito grande, né, se eu falo isso, né? Claro, lembrando, isso é só não é uma verdade, isso aqui é só um exercício, quem sabe um dia, mas nesse momento é só um exercício para vocês entenderem, né? Mas eu não posso trazer somente esse talento isolado, né? Se eu não tiver uma estrutura que sustente esse talento, não vai adiantar de nada. Então a gente tem que estar pronto, né? Como no futebol, não adianta eu ter só o Neymar, só uma pessoa, só uma referência e a estrutura em volta dele ser fraca. Ele não vai resolver tudo sozinho. Nenhum talento resolve tudo sozinho. Em algum momento ele pode até resolver uma situação específica, outra, mas a longo prazo, sustentável o seu negócio, para que ele gere saúde operacional e gere lucro para o teu negócio, nenhuma estrela sozinha vai gerar. Então eu tenho que ter esse retorno sobre o investimento. Que adianta eu trazer o Flávio Augusto para ser sócio da KT Soluções ou sócio do teu negócio, se eu não fizer esse retorno, né, do investimento acontecer. E para isso eu tenho que ter uma equipe que vai entender aquele novo sócio, aquele novo talento, aquele novo gestor que eu estou trazendo e cortar essas vaidades e trabalhar e administrar isso como líder, né, que é um ponto importante para que aquilo gere o resultado e eu tenha também os recursos necessários para que aquela estrela possa trabalhar. Não adianta pegar o melhor cara do mundo e dar os piores recursos para ele. Por mais talentoso que ele seja, ele vai ter uma limitação. Então, às vezes, a gente quer dar saltos muito grandes sem ter a estrutura pronta, e isso é importante a gente pensar no mundo dos negócios. É outra questão, né? Que provavelmente o Ancelotti pensou, né? Eu tenho já uma estrutura pronta, eu tenho um grupo de jogadores XYZ, eu tenho uma comissão técnica, física, psicológica, tudo que vai dar sustentação para que essa estrela brilhe no momento que tem que brilhar. Como eu disse, nem que seja nos bastidores. Esse é o pensamento que tem. E às vezes isso acontece. Então, é importante que a gente tenha essa estratégia em mente quando for tomar uma decisão. O quanto aquilo me aproxima do meu resultado, né? Que eu quero, meu lucro. Que é o objetivo de qualquer negócio, né? É gerar riqueza, gerar lucro, gerar, né, dividendos, né? Para você, para os seus sócios, para a sua empresa. Entregar um produto de qualidade para o mercado. Agregar valor. Cumprir com o seu propósito, com a sua missão. Então, quando a gente traz um camisa 10 né, para isso dentro da organização, a gente espera isso e aí que tá, né? Será que teremos ROI com o Neymar Júnior na seleção? Não sei. Vai depender muito de N fatores. Nunca é uma decisão única e só isso que agrega. Mas, com certeza, se tu tem uma estrutura pronta, uma estratégia bem montada, né, um plano, principalmente um planejamento estratégico, montou uma estrutura que aquela pessoa que é um camisa 10 da tua organização possa se potencializar e aquilo gerar mais resultados, cara, isso vai ser mágico, vai ser importante, né? Então, o que é a ideia, né? A gente tem aí essa estratégia para gerar o caos, né? Vai ser um caos, né? Normal, tudo gera caos, tudo vai ter seus desafios. O sucesso de ontem não garante o sucesso do futuro, né? Que ninguém sabe se isso vai ser bom ou não para a seleção brasileira, mas para o nosso negócio a gente não sabe também. Mas se a gente não tomar decisão baseada em fatos e dados para que isso aconteça, vai ser pior ainda, né? Então, o sucesso sustentável não anula a importância de grandes talentos. Então, a gente precisa, às vezes, ter grandes, mas exige que eles operem como aceleradores, né? Então, tem que ser no momento certo, num sistema consolidado, num momento... Então, não adianta eu trazer um camisa 10 num momento de turbulência que eu não vou conseguir agregar o valor que ele precisa, né? Eu preciso trazer um camisa 10, um fornecedor camisa 10... um processo camisa 10, um gestor camisa 10, um sócio novo camisa 10, um produto camisa 10. Se eu não tenho isso pronto, se eu não tenho
estrutura, se eu não tenho um modelo de gestão apropriado para isso, né? Então, mapear os gargalos operacionais, auditar a viabilidade técnica, financeira, a minha estrutura, tudo isso é importante para a gente aproveitar um talento como o Neymar Júnior dentro das nossas organizações, né? E nós aqui na KT Soluções temos essa prerrogativa de implantar modelos de gestão baseado em fatos e dados, uma metodologia simples e prática que vai fazer você tomar boas decisões, vai fazer você também delegar decisões, o que vai tirar da sua cabeça aquele peso de todo mundo toda hora tá vindo te perguntar alguma coisa e tu tem que tomar decisão por tudo, tu cansa, né? Tirar o cansaço da sua cabeça. Como é que a gente faz isso? Criando um modelo de gestão baseado em ritos, baseado em cultura de resultados, onde os teus colaboradores e principalmente os teus líderes, né, mesmo que ele não tenha pessoas abaixo, mas ele é líder de um processo, ele possa tomar boas decisões e traga para ti só o que realmente for necessário para ti atuar. Assim você consegue deixar o operacional funcionando da forma como deveria, mesmo sem a sua presença, e começa a pensar mais na estratégia do negócio. Não que você tenha que largar do operacional, muito pelo contrário. Quem é pequeno e médio tem que estar envolvido no operacional de alguma forma, porque é necessário. Porém, também não adianta estar só no operacional, porque tu vai estar só apagando incêndios e não vai estar resolvendo os problemas nas suas causas raiz se você não pensar na estratégia, olhar para o futuro, olhar para os concorrentes, para o mercado, para os cenários e ter uma estratégia e gerir a sua empresa. Senão você vai ser sempre escravo do seu negócio, ou como a gente diz aqui, eu presidiário, né? Eu empreendedor, eu presidiário do meu negócio, né? Eu empreendo, mas eu estou preso ao meu negócio, eu não posso sair, não posso tirar férias, não posso tirar uma folga, não posso passar uma tarde com a família numa quarta-feira, numa manhã e visitar a escola do meu filho para uma reunião da escola, porque se eu não estou lá, ninguém toma decisão. Isso não pode acontecer, e principalmente para quem está na fase do crescimento, né? Então, quem está na fase do crescimento, já passou pela sobrevivência, está passando por esse dilema. É o mesmo dilema que todos têm, né? Então, para você tomar boas decisões, precisa ter uma estrutura para isso e um modelo. E às vezes a nossa experiência, a gente não aprende isso na faculdade, infelizmente, né? O mundo do empreendedorismo, ele é solitário e muitas vezes cruel. Então, para isso, estamos aqui para isso, né? Para facilitar e tirar esse peso da sua cabeça, trazendo metodologias que vão fazer você ter melhores resultados, tomar boas decisões e fazer com que isso chegue também na sua base e tu crie uma cultura dentro da tua organização que faça isso. É a mesma coisa que acontece na seleção brasileira, né? Então, por isso que a convocação dele, resumindo aqui o nosso papo de hoje, sejam todos bem-vindos aí, o Juarez, muito bem, meu querido amigo, né? O Perdomo, né? O André Freire aí, que estava com a gente aí. Por que é importante e por que tem a ver a convocação do Neymar com o mundo da gestão? Isso demonstra liderança, isso demonstra que as decisões são tomadas não somente na intuição. Com certeza a comissão técnica tomou essa decisão baseada em fatos e dados, ponderou o que tem de ganhos e perdas, os riscos, né, que trazer ele ou não trazer ele poderiam fazer e como isso poderia agregar. Como ele viu, e o que eu olhando de fora acredito, ele não vai ser a princípio, claro que vai depender do esforço, do campo, da qualidade que ele vai estar demonstrando nos treinos nos próximos meses, junto com todos, porém ele está indo para ser um membro valioso para o grupo, porque o grupo queria ele, e isso faz ter um ambiente diferente, próspero, e isso que eles ponderaram. Se ele vai jogar, se ele vai ser decisivo, nós não vamos saber nesse momento. Claro que se ele se empenhar e for realmente o que ele é, e esse esforço vir de dentro dele para a seleção, com certeza vai ser um valor agregado muito maior do que simplesmente fazer parte do grupo. Mas nesse primeiro momento, a ideia que com certeza veio eu ter um camisa 10 com uma estrutura, né, pronta, com uma base bem consolidada no momento certo, com os líderes certos, isso pode agregar valor, mas não adianta tu trazer um camisa 10 para uma estrutura que não está pronta para receber um camisa 10, e isso vale para a camisa 10 como fornecedor, camisa 10 como funcionário, um gestor novo, né, dentro da equipe, com um processo novo dentro da empresa, um processo camisa 10, ou um
produto camisa 10, né? Tudo depende, né? Como eu estava falando antes, né? Não adianta eu trazer como sócio o Flávio Augusto como novo sócio da KT Soluções se eu não estou com a estrutura para que esse novo sócio brilhe e agregue o valor que ele precisa, e aí para mim ter o ROI necessário, eu tenho que ter uma estrutura que sustente e esteja preparada para lidar com camisa 10. Isso vale para a seleção brasileira, isso vale para os nossos negócios, isso vale para qualquer tipo de decisão. Então, assim, o mais importante, resumindo tudo isso, decisões estratégicas precisam ser tomadas, e decisões estratégicas têm que ser tomadas com base em fatos e dados, em análises de risco, análises de cenário, e tudo isso só é possível se você tem um modelo de gestão e um pensamento de gestão de resultados muito bem estruturados dentro da sua organização. É isso que tem a ver a convocação do Neymar com o mundo da gestão. Esse contexto, como foi falado aqui pelo Juarez, é muito importante. Então, independente da decisão dele, e isso é muito legal de saber, se convocasse ou não convocasse ele, foi baseada numa estratégia. Ela sendo certa ou errada, só um lugar vai dizer o resultado que aquilo vai trazer. E o resultado que todos esperamos como brasileiros é que a seleção chegue na final da Copa do Mundo e seja campeã. Mas olhando um cenário como todo, se a seleção brasileira chegar numa final, ganhando ou não ganhando, a estratégia já foi vencedora, porque chegou lá. Porque aí chega o imponderável, aquilo que a gente não controla, que está lá no momento do jogo, né? A bola que não entra, a defesa que é feita, e aí é outros patamares, e às vezes acontece com o nosso negócio também, e está tudo bem. Tem o imponderável que não está na fórmula, e isso acontece. Então, um ponto que a gente tem que entender tem coisas que a gente não controla e está tudo bem, mas aquilo que está sob o meu controle eu vou fazer de tudo para chegar lá na ponta, né, e entregar, né? Eu acho que o Guardiola que fala isso, né? Eu monto um time, um esquema, né, que eu faço aí 70% do trabalho para quando chegar lá na frente do gol, depende do jogador botar a bola para dentro ou não, né? Mas eu faço você chegar dentro da área, eu faço você ter a chance de fazer o gol. Dali por diante não é mais comigo, aí é com quem está lá em campo. Então tem isso, né? Então essa é a estratégia. Dentro da empresa é a mesma coisa, a gente monta uma estratégia, monta uma dinâmica, monta um planejamento, monta um roteiro, monta toda uma estrutura, dá os recursos necessários para que os nossos centroavantes do nosso negócio, principalmente quem trabalha com vendas, os vendedores, que é quem está fazendo o nosso negócio acontecer lá na ponta, façam os gols necessários. Eu tenho que levar eles até a porta do gol, né? Dando um bom produto, um bom serviço, entregando o que eu preciso, uma estrutura que faça isso acontecer, para quando eu chegar lá na frente do gol, ele possa fazer o gol e trazer o campeonato, né, para nós, que dentro do negócio pode ser um novo cliente, um novo produto, uma premiação, alguma coisa nesse sentido. Então é isso. Hoje falamos aí do nosso café com resultados da KT Soluções sobre o dilema de Neymar Júnior, né? O que o camisa 10 da seleção tem a ver com o mundo da gestão? O que a convocação dele tem a ver com esse nosso mundo da gestão? Se você quer entender um pouquinho mais, vai sair um artigo no nosso LinkedIn, né, da KT Soluções, falando um pouquinho mais sobre esse contexto, trazendo algumas coisas um pouquinho mais aprofundadas, né, sobre isso. Mas a ideia é essa, né, a gestão de risco, planejamento, isso tem lá. E se você está vendo das nossas plataformas, porque esse nosso podcast aqui do Café com Resultados fica gravado, ele vai estar disponível aí no Spotify, no YouTube e também nos Reels aqui da KT Soluções. Tá? Então sejam sempre bem-vindos. Toda quarta-feira, 7h45 da manhã, tem Café com Resultados, né? Sempre vem aí tomar um café com a gente. Às vezes eu vou estar sozinho, às vezes com um convidado, mas normalmente eu e a Camila estaremos aqui para fazer esse bate-papo, tomar um café com vocês. É um bate-papo de 30 minutos, rápido, rasteiro, para trazer esses assuntos do mundo da gestão, negócios, vida em casal, empreendedor, empreendedorismo. A gente traz esses assuntos para você com muito carinho. Então deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe. E obrigado aí pela presença, obrigado Juarez, obrigado a todos que participaram aqui e até o próximo Café com Resultados da KT Soluções. Obrigado a todos e até breve.